Você já ouviu falar nas cartas de Albert Pike? Você já pode ter ouvido falar sobre o Albert Pike, mas e as cartas dele que foram feitas, escritas por ele antes das duas guerras mundiais? Foram escritas antes. Eu falei 3 porque ele tem também uma relacionada como será a terceira e você vai ver como está se encaixando perfeitamente. Cara, é assustador. Está aqui, eu acho que vocês não vão conseguir ver daí. Isso aqui eu salvei no Word aqui como documento há muitos anos, cara. Eu vou estar relendo aqui. Eu salvei porque estou falando de 15 anos atrás, tá? De muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás. No início da internet lá eu gostava muito dessas coisas de teoria, então era fácil achar bastante coisa. Vixe, tem tanta coisa, velho. Quem é das antigas? No início, estou falando do início, não estou falando da era do WhatsApp. Bem antes, tá? A internet é bem antes do WhatsApp. Quem é do início raiz da internet de escada sabe que era fácil encontrar e tinha muita coisa que hoje em dia você não encontra mais, a gente só recorda. As cartas de Albert Pike você ainda acaba encontrando, uma ou duas. Acabei salvando porque eu estou percebendo que está consumindo muita coisa, está cortando. Então assim, eu conheço poucas, acho que 2 pessoas só, ou uma, sobre as cartas de Albert Pike, que inclusive foi eu que contei. E aí recentemente aí, quem me surpreendeu foi o Daniel Mastral ter falado sobre as cartas de Albert Pike, que foi a primeira pessoa que eu vi falar em público. Como eu tenho salvo aqui há anos, cara, eu vou falar, tá? Se eu falar alguma coisa aqui errada, uma informação errada, desconsidere, porque eu estou desatualizado há muito tempo, tá? Desse assunto de teorias da conspiração, já fui muito bom nisso, já fui muito dentro do assunto, tá? Fiz um vídeo aí sobre as cartas do Illuminati, uma suposta nova PAN, tá? Dá uma olhada aí, de bactéria devoradora de carne, tá? Relacionada com a carta do Illuminati. Enfim, cara, fica até o fim porque a terceira, como se dizer assim, o terceiro pedaço de papel da carta dele vai te surpreender, que está relacionado muito à terceira G mundial, está relacionando muito, está se encaixando muito. Atenção! A carta de Albert Pike, tá? Vigilante mundial, que está uma tradução. Albert Pike, 29 de dezembro, tá? De 1809. Eu vou pular algumas coisas aqui. A 2 de abril de 1891. Se eu não me engano, essa aqui foi a data que ele nasceu e morreu. Então foi antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Então as cartas dele foram relacionadas. Então, o que eu entendo das cartas dele? Que ele escreveu, como deve ser feito. É isso que eu entendo. Eu não entendo como uma profecia. Eu entendo que a carta dele é como ele escreveu assim, ó, tem que ser feito assim. Dá para entender também como uma profecia, né? Ele previu o futuro, mas eu interpreto como assim, como se fosse uma ordem. Tem que ser feito assim. E foi. As 2 primeiras foi exatamente da forma que ele escreveu. E a terceira está encaminhando igual para ser assim. Não vou pausar mais, vamos lá. Foi um advogado militar, maçom e escritor dos Estados Unidos. Albert falava 16 idiomas diferentes e conseguiu a patente de general de brigada do Exército Confederado na Guerra Civil dos Estados Unidos da América. Albert Pike causou impacto ao publicar a obra meu inglês é péssimo, e filósofo dos 33 graus do rito escocês da maçonaria. Então ele era pica nas galáxias da maçonaria, tá? Presta atenção. Segundo se especula, a carta em questão teria sido escrita em 15 de agosto de 1871 e dirigida tal. Foi um dos paladinos da independência da Itália. Essa carta, segundo especialistas, esteve disponível em Londres, na biblioteca do Museu Britânico, até 1977. Tá vendo? Estava disponível, já não está mais. Não esteve mais até 1977. A data em que levou o sumiço em resposta a vários pedidos de consultas feitos posteriormente, a biblioteca nega sua existência. Ela começa aí, né, irmão, hoje a desconfiar. O interesse da carta a ser autêntica reside no fato de prover a existência de 3 Gs mundiais para permitir aos Illuminati, seita que a Manzini pertencia, que é o cara que falou lá, que foi dirigido, obtivessem o governo do mundo. Tiramos o texto original da carta na parte em que descreve as guerras. A
Primeira G Mundial. Presta bem atenção, foi escrito antes de acontecer. A Primeira G Mundial deve ser feita para permitir que os Illuminates derrubem o poder dos Cesares, pode ser que eu vou ter alguns erros de pronúncia aqui, tá? De leitura, na Rússia, e façam desse país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelos agentes Illuminatis entre os impérios britânico e germânico serão utilizadas para fomentar esta guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e usado para destruir os outros governos e para enfraquecer as religiões. Aconteceu isso de fato? Pesquise você por conta própria. Não sou dono da verdade, não precisa chorar e se doer. Estou te passando uma informação que você não teve, tá? Vamos na segunda agora para você se faz sentido ou não para você. A Segunda Guerra Mundial. G mundial, ó, deve ser fomentada, tá vendo o que eu falei? Não parece uma profecia, parece que ele determinou. Fomentada. Lembrando que pode ter erros de traduções também, né? Porque não é brasileiro. Deve ser fomentada aproveitando-se das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos, para que o nazis seja destruído e que o sionismo político seja suficientemente forte para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina durante a Segunda Guerra Mundial. O comunismo internacional deve se tornar forte o suficiente para equilibrar a cristandade, que então seria restringida e controlada até o momento em que precisaríamos dela para o cataclismo social final. Eu vou ler terceira G, e você vai ver se faz sentido ou não, e vou terminar o vídeo, que senão não vai dar tempo aí. A terceira G mundial deve ser fomentada, aproveitando as diferenças causadas pelos agentes dos Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. O que está acontecendo atualmente? Presta atenção no que está acontecendo atualmente e bate com a terceira carta aqui, tá? Referente à terceira G. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente, enquanto as nações, divididas uma vez mais nessa questão, serão obrigadas a lutar até o ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Vamos desencadear os nihilistas e os ateus, provocaremos uma formidável cataclismo, tá ruim pra ler, mano, cataclismo social que, em todo o seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, de origem da selvageria e da turbulência mais sangrenta. Então, em toda parte, os cidadãos obrigados a defender eles mesmos contra a minoria mundial dos revolucionários exterminarão aqueles destruidores da civilização e a multidão desiludida com o cristianismo. Presta bem atenção aqui, ó. E a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos deístas partirão daquele momento ficando sem bússola ou direção, ansiosos por um ideal. Presta atenção aqui. Ansiosos por alguém. Anticristo. Presta atenção aqui. Falso Cristo. Presta atenção, cara! Mas sem saber onde fazer a sua adoração, receberão a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer. Nova ordem mundial, Anticristo. Trazida finalmente à vista do público, Anticristo. Essa manifestação resultará do movimento reacionário geral que acompanhará a destruição do cristianismo e do ateísmo, conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Este é o governo do Anticristo. Termina assim. Você pegou o começo, como está batendo o que está acontecendo atualmente entre Israel e o Estado Islâmico, o mundo islâmico? Você percebeu qual que é a ideia deles aqui? Você entendeu realmente essa carta? Volte o vídeo, que é a destruição. E todo mundo vai ficar perdido, é a coisa mais sangrenta, e depois vai vir ao pulo. Tá, mano, só volta o vídeo.
É isso, eu tinha que passar essa informação para vocês porque eu conheço uma pessoa na vida que foi eu que falei. A informação tá, eu tenho que passar.